Olá, pessoal. Sou a professora Maria Gorete Quintirano Carvalho. Trabalho na Universidade Estadual de Goiás, aqui no interior do Brasil. É um prazer estar com vocês aqui, compartilhando nossos saberes, nossas pesquisas. Sou de São Luís, de Montes Belos. Esse trabalho foi construído principalmente pelas acadêmicas durante o estágio supervisionado. A Laís Cristina Silva e a Luciana Rosa da Costa Almeida. A Luciana foi também bolsista de iniciação científica. Eu vou me ater ao material que nós elaboramos para que a gente não fuja do tempo, não extrapole o tempo. Então, esse trabalho é resultado de um trabalho de conclusão de curso durante o estágio supervisionado. O estágio, então, foi desenvolvido também com pesquisa, além de fazer as atividades exigidas para a formação desse professor, das futuras professoras. Esse momento de estágio também foi utilizado para pesquisar, para refletir sobre as dificuldades de aprendizagem que as crianças têm enfrentado. Então, as dificuldades de aprendizagem no ensino fundamental é o título desse recorte, desse trabalho. Então, a presente pesquisa teve como objetivo compreender essas dificuldades de aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental e a relação que as crianças estabelecem com o saber. O texto foi, então, estruturado em 3 partes. Na primeira parte, apresenta as contribuições das pesquisas desenvolvidas pelo professor, pesquisador Bernardo Charlot, a sua influência nas pesquisas aqui no Brasil. Apresenta as dificuldades que foram encontradas durante as atividades do estágio, os documentos legais que regem a educação brasileira e que tratam do ensino, da aprendizagem. E, por fim, apresenta, então, a pesquisa de campo de uma forma muito sucinta, por conta do espaço de escrita desse texto. Aqui está, então, esse slide. As contribuições de Bernardo Charlot, principalmente, foram esses 4 textos, nesses 4 livros. A mistificação pedagógica, da relação com o saber, relação com o saber, formação de professores e globalização, e da relação com o saber e práticas pedagógicas, práticas educativas. Esta abordagem reconhece, então, a existência de uma desigualdade social na escola, porém atenta ao fato de que essas pesquisas não explicam o fato de que crianças, mesmo de classe popular, sobressaem na escola. E o contrário também acontece. Crianças que têm uma posição social, cultural privilegiada, elas enfrentam dificuldades em aprender. Então, o que é a dificuldade de aprendizagem? É quando a criança, uma pessoa, não consegue compreender um determinado conhecimento, um determinado conceito, conteúdo. Aqui no Brasil a gente fala muito ainda em conteúdos, em sala de aula. Da relação com o saber, então, o Bernardo Charlot propõe esse entendimento, a ação do sujeito, as características do conhecimento e a relação que o sujeito estabelece com esse conhecimento, que é uma relação extremamente subjetiva, porque além de considerar as características, especificidades do conhecimento, esse sujeito tem as suas próprias características, especificidades, as suas características culturais, sociais, econômicas, seus anseios, tudo que lhe compõe como um sujeito. Então, por isso é uma relação também subjetiva. E isso é tão subjetivo que nem dentro de uma mesma família a gente percebe relação de uma forma homogênea com o conhecimento. Então, diferentes membros de uma família podem ter dificuldade de aprendizagem, enquanto outros não têm em relação ao mesmo conhecimento. Para observar de que forma os trabalhos do Bernardo Charlot têm influenciado no Brasil, as alunas fizeram um levantamento na Biblioteca Digital Brasileira de Tese e Dissertações, utilizando 2 descritores. O primeiro, Bernardo Charlot, o segundo, Relação com o Saber. Ao digitar Bernardo Charlot,
Identificou-se 147 trabalhos, de uma forma direta nos títulos, e relação com o saber, 436 trabalhos. Então, evidencia que esse pesquisador, esse professor, ele tem influenciado bastante as pesquisas sobre essa temática. Então, da relação com o saber, pressupõe compreender o homem em relação com esse saber e investigar essa relação, investigando esse sujeito que aprende ou esse sujeito que enfrenta uma dificuldade em aprender. Então, na visão do Charlot, o sujeito é um ser constituído de desejos, movido por esses desejos, bem como pela necessidade de aprender. Ou seja, é o sujeito que se mobiliza para a aprendizagem. O autor entende a importância, então, de existir uma sociologia do sujeito capaz de investigar a própria individualidade, bem como as relações que estabelece consigo, com os outros e com o mundo. Então, as dificuldades de aprendizagem, elas são influenciadas por essa gama de situações, de características, de singularidades desse sujeito, de contexto social, histórico, econômico desse sujeito. Então, para que um estudante se aproprie do saber, para que esse estudante construa competências cognitivas, é necessário que ele participe do processo de ensino-aprendizagem, ele deve ser protagonista nesse processo. E é necessário que ele se engaje em uma atividade intelectual e que se mobilize mentalmente, individualmente e intelectualmente para aprender, com o intuito de se apropriar do saber que lhe é apresentado. Então, faz parte da ação desse sujeito se mobilizar, que é diferente de motivar. Motivação é uma ação externa a esse processo de aprendizagem. A ação de motivar pode ser por parte do professor, por exemplo, e o aluno entendendo, atribuindo sentido, compreendendo a necessidade de aprender determinado conhecimento, ele se mobiliza, aí desenvolve uma atividade intelectual para que ele consiga aprender o que é ensinado. Então, o papel desse professor é de mediador nessa relação. Ele vai mediar o aluno em sua relação com o saber para que esse aluno se mobilize ao atribuir sentido e significado em aprender o que esse professor está ensinando. Atualmente, o que a gente percebe nas pesquisas e outros trabalhos é que o professor trabalha por meio da repetição, a memorização, não traz metodologia que motive o aluno e nem propõe uma atividade intelectual capaz de levá-lo à apropriação desse saber. Então, a proposta de Bernard Charlot é compreender a relação com o saber em 3 dimensões: epistêmica, identitária e social. Outra concepção importante que ele apresenta é a da mobilização, que já foi dita, que é um movimento interno, individual, solitário, porque ele é interno. Por mais que um professor medeie, por mais que ele esteja interagindo com uma sala, a aprendizagem ela é individual, ela é interna. E ele se mobiliza individualmente com o intuito de aprender. Se o aluno não tiver o interesse ou não se mobilizar para aprender, isso não vai acontecer. E a atividade que ele desenvolve, então, é uma atividade intelectual. Ele coloca-se em ação, internamente, desenvolve uma atividade intelectual para compreender, para aprender esse conhecimento que está sendo ensinado. Então, Bernard Charlot, nas suas pesquisas sobre a dificuldade de aprendizagem, ele tem percebido que as realidades social, cultural e econômica da criança,
elas estão diretamente ligadas às dificuldades que essas crianças enfrentam ou possam enfrentar na aprendizagem, né, no processo de aprendizagem. E Bernard Chalot critica veementemente essa posição, porque não está relacionado diretamente à situação econômica, cultural e social da criança. Porque aí vem a questão do sentido, do interesse, né, da relação que ele estabelece com esse conhecimento. Porque se tivesse diretamente relacionado, as crianças de uma classe social mais elevada não enfrentaria dificuldade em aprender nenhum conhecimento. Então, a crítica que o Bernard Chalot faz é de a escola considerar nas suas avaliações, nas suas concepções, que há uma ligação direta entre a situação econômica, social e cultural da criança e a dificuldade de aprendizagem. E o que ele propõe, então, para nós, professores? Ele propõe, então, a leitura positiva dessa aprendizagem, dessa situação que o aluno está vivenciando. Então, quando um aluno está em situação de fracasso, né, quando ele fracassa na aprendizagem, uma leitura negativa vai considerar deficiências, carências, lacunas, enquanto que a leitura positiva se pergunta: o que está ocorrendo? Qual a atividade implementada pelo aluno? Qual o sentido da situação para ele, etc. Então, a leitura positiva busca compreender como se constrói a situação de um aluno que fracassa em um aprendizado. E não o que falta para essa situação ser uma situação de um aluno bem-sucedido. Então, a leitura em positivo pode ser entendida como uma abordagem epistemológica e metodológica. Por quê? Porque a noção da relação com o saber busca compreender, entre outros aspectos, como é que o sujeito apreende o mundo e, com isso, se constrói e transforma a si próprio. Um sujeito indissociavelmente humano, social e singular. O fracasso escolar, portanto, não é considerado como uma característica que um indivíduo herda do seu grupo social, ou como efeito da história educacional desse indivíduo, das características sociais e culturais desse grupo. Fracasso escolar é uma situação que se constrói aos poucos, por meio de outras situações, por meio de práticas, encontros, acontecimentos, rupturas, excessos, em uma história escolar indissociável da história singular do indivíduo. A aprendizagem acontece o tempo todo, em qualquer lugar do espaço. É um processo contínuo que busca amadurecer as estruturas cognitivas do homem para que este possa compreender seu desenvolvimento na sociedade e se posicionar perante seu modo de pensar e de agir. A busca constante pelo aprendizado se caracteriza pela necessidade de modificação do pensar e do agir humano, uma vez que somos instigados pela sociedade a procurar meios e formas de conhecimento que visem o nosso desenvolvimento. Mais uma vez, então, a defesa de que o professor assuma o papel de mediador na relação com o saber, tendo a criança como protagonista no processo de ensino-aprendizagem, compreendidos não exclusivamente como os conteúdos das disciplinas a serem trabalhadas em sala, mas também valores sociais que devem ser trabalhados na escola. A seguir, então, os documentos legais que norteiam, né, a nossa educação, que discutem como é que o professor, como é que o ensino, como que a escola, como que o sistema educacional deve lidar em relação à aprendizagem, em relação à avaliação, em relação à estruturação do ensino. Então, no estágio, foi desenvolvido com o intuito de observar se acontecem essas dificuldades que foram discutidas anteriormente pelos teóricos, pelos textos. Foi desenvolvida em São Luís de Montes Belos, numa escola pública, em 2 turmas de 2º ano.
no período de maio a novembro. Então, as crianças foram sujeitos dessa pesquisa, que foi desenvolvida por meio de observação e algumas atividades com essas crianças. A escola, que tem o nome fictício, né, de Escola Feliz, ela tem uma estrutura boa, né, tem uma estrutura agradável à criança, pensada, projetada para isso. Ela é bem localizada, só que ela tem dentro dela diferentes classes sociais, crianças de diferentes origens e crianças que apresentam dificuldades em aprender, dificuldades que podem ser evidenciadas por meio dessas notas das crianças e que não está diretamente relacionada à situação econômica. O que foi percebido? A metodologia, os recursos didáticos e a relação do professor com a criança com dificuldade de aprendizagem, ela não colabora para que essa criança supere as dificuldades em aprender. A criança que apresenta dificuldade, ela é colocada meio de lado. A metodologia utilizada é a técnica da repetição. Não há o uso de recursos didáticos. O livro didático é o recurso mais utilizado, né, pelos professores. Então, a pesquisa permite considerar que as crianças se sentem desmotivadas diante do que foi exposto e que faz necessário que esse professor, né, que nós professores, então, desenvolvamos projetos que tornem o material didático mais acessível, mais atrativo e que esse conhecimento trabalhado seja um conhecimento que, de fato, faça sentido para a criança. E isso, o professor, então, desempenha um papel importante na detecção das dificuldades de aprendizagem. Então, não deixar que essas dificuldades que são naturais possam se transformar em fracasso escolar. Então, essa é a nossa pesquisa. Desculpa, eu excedi o tempo, tá? Então, um prazer ter esse momento de compartilhar com vocês o nosso trabalho.